Olá. Bem, como hoje é a nossa primeira aula, nesse ano e nesse módulo, eu queria começar me apresentando a vocês, pedindo licença, naturalmente, àqueles que já me conhecem. O meu nome é Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Eu sou professor de Direito Processual Civil aqui do curso, já há muitos anos, 21 anos de casa. Creio que atualmente eu seja o segundo professor mais antigo aqui do curso, tenho impressão. Comecei a lecionar aqui com 8, 9 anos de idade, não é? E estou aqui, fui aluno do curso do professor Damásio, em eras pré-históricas, digamos assim, e de maneira que é uma satisfação sempre começar um novo curso, etc. Tá? Eu vou tratar com vocês aqui de processo civil. Nesse primeiro módulo, nós vamos ter 2 aulas por semana. Numa delas, nós vamos tratar de teoria geral do processo. Tá, que é a base, que é o fundamento, que é o tema central do processo civil. É nessa frente que nós vamos estudar os institutos fundamentais do processo. O que é ação, o que é processo, quais as diferenças, o problema de competência, o problema de quem pode ser parte, quem não pode, litisconsórcio, intervenção do terceiro. Essa fase que é, essa área que é o fulcro, o centro do processo civil. E numa outra frente, nós vamos tratar de recursos, teoria geral dos recursos, etc. E depois de cada um dos recursos separadamente, de cada um dos recursos em espécie, sabe? Apelação, agravo, enfim. Então, hoje nós vamos começar com teoria geral do processo, o que é muito interessante, porque nós vamos, então, introduzir o tema, né? Introduzir o tema do processo civil. Sempre é um momento difícil, né? Por onde começar? Eu acho que talvez valha a pena dizer para vocês que, dentre os diversos ramos do direito, o processo civil é um dos mais novos, saibam disso. Tem até uma data de nascimento. Hoje em dia a doutrina tem considerado que o processo civil nasce em 1868. 1868. Que é o momento em que o processo civil se desagrega do direito civil. Não é que antes dessa data o processo civil não existisse, não é bem isso. É que antes disso ele estava unido ao direito civil como uma disciplina única. Entende? Foi só a partir de 1868 que ele se separa e adquire, então, autonomia. Como um ramo independente, como um ramo autônomo do direito, que tem princípios próprios e regras próprias. Tá? Vocês vão falar, mas professor, 1868 dá para considerar como uma data recente? Olha, gente, em termos de direito, sim. Se vocês pensarem quantos anos tem o direito penal, acho que desde que a humanidade... Direito civil. Né? Não, o processo civil é relativamente recente. Bom, agora, por que eu disse isso logo no limiar inicial das nossas aulas? Para dizer que, uma vez que o processo adquiriu autonomia, ele passou a ter princípios próprios e institutos próprios. Toda ciência, inclusive as do direito, só pode ser chamada de ciência enquanto tal, se tiver princípios e institutos próprios. E o processo civil tem isso. E não parece que haja uma outra forma melhor de começar a estudar processo civil do que examinando, então, quais são esses princípios fundamentais do processo e, na sequência, quais são os seus institutos fundamentais que distinguem o processo civil das outras ciências, das outras áreas. Entenderam a minha ideia? Então, vamos começar com os princípios fundamentais do processo civil. Esse é o nosso primeiro assunto. Sempre. Princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Claro, eu vou selecionar aqueles mais importantes, aqueles que caem mais em concurso, etc. E eu gosto sempre de começar, quando a gente fala de princípios fundamentais, por aquele que eu acho que é o mais amplo, que é o princípio da isonomia. Esse eu acho que tem hoje em dia uma amplitude até maior do que o princípio da isonomia. Ou, se vocês preferirem falar de uma forma mais simplificada, o princípio da igualdade. Né? Isonomia traduz a ideia de igualdade.
Olha, se nós pararmos para pensar, gente, um pouquinho, o princípio da igualdade não é um princípio exclusivo do processo civil, próprio do processo civil. Na verdade, o princípio da isonomia tem uma estatura mais elevada que reflete no processo civil. Onde que nós encontramos, senhores processualistas, a consagração do princípio da isonomia no nosso ordenamento jurídico? Ele tem estatura constitucional. É no artigo 5º da Constituição Federal, vocês sabem disso. Artigo 5º caput, inciso 1 e inciso 1, que vocês vão encontrar estabelecido o princípio da isonomia. É aquele famoso artigo da Constituição que diz: todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de sexo. Enfim, está lá a consagração desse artigo 5º. Agora, é claro que se ele tem estatura constitucional, ele reflete, repercute no processo civil. É claro que nós vamos estudar este princípio aqui à luz, naquilo que interessa, naquilo que repercute no processo civil. Não vamos estudar o princípio da isonomia em toda a sua amplitude, como vocês podem imaginar. Bom, no Código de Processo Civil, gente, existe um artigo, que é interessante vocês saberem, que adota o princípio da isonomia. Nem poderia ser de forma contrária, porque a Constituição, que está em cima de tudo, manda observar o princípio da isonomia. O Código de Processo Civil, no artigo 125.1, 125.1, agora é do Código de Processo, hein? Determina justamente que o juiz, no exame das causas, observe a igualdade entre os litigantes. Então vejam, gente, não basta a lei determinar que as partes sejam tratadas igualmente. O juiz também, na sua atividade, na aplicação da lei, na decisão de um processo, tem que tratar as partes com isonomia, com igualdade. Eu acho que é uma coisa que mais ou menos todo mundo sabe. Não sei se vocês sabiam que isso está expresso no Código de Processo Civil, nesse artigo 125, inciso 1. Agora, eu não posso avançar sem dizer para vocês o seguinte: é preciso ter um pouco de cuidado com o significado atual do princípio da igualdade, da isonomia. Por quê? Porque este princípio mudou de significado nos últimos 150 anos. Desde que o processo civil surgiu, lá no século XIX até hoje, o significado de isonomia, de igualdade, mudou. Interessante vocês pensarem nisso, né? Quando a gente fala em igualdade, vem na nossa cabeça que igualdade é igualdade, e pronto. No entanto, saibam que o que era igualdade no século XIX não é a mesma coisa que igualdade hoje. Como assim, professor? Como é que era e como é que ficou, só para a gente poder entender. Então, era assim. Antigamente, se falava ou se aplicava o princípio da isonomia formal. O que quer dizer isonomia formal? Quer dizer que todo mundo, sem exceção, todas as pessoas, todos os indivíduos, têm que receber tratamento igualitário, independentemente da situação de cada um. O tratamento tem que ser igual para todos. Homens, mulheres, idosos e jovens, e, enfim, fracos e fortes, enfim. É isonomia formal. Todo mundo tem que receber o mesmo tratamento da lei. Tratamento igualitário. Agora, prestem um pouquinho de atenção no que eu vou dizer, ver se vocês concordam comigo. Foi-se percebendo, as pessoas são inteligentes, foi-se percebendo que as pessoas não são iguais. Tem pessoas, cada qual com as suas particularidades. Uns são mais fortes, outros.
Dar um tratamento igual para todos pode significar perpetuar os desequilíbrios entre as pessoas. Porque tem pessoas mais fracas e mais fortes. Tem pessoas que têm mais condições econômicas e tem pessoas que têm menos. Então, com muita sabedoria ou com muita experiência, o legislador foi percebendo que, para garantir uma verdadeira igualdade entre as pessoas, a lei eventualmente deveria tratá-las de forma desigual, no sentido de proteger o mais fraco. Saiu-se então de uma ideia de isonomia formal para uma ideia que é a atual de isonomia real. Isonomia real. Cuja melhor definição que eu posso dar a vocês não é minha, infelizmente, mas de um jurista muito importante brasileiro chamado Rui Barbosa. Veja se vocês já não ouviram essa frase. Rui Barbosa dizia: a verdadeira isonomia é tratar igualmente os iguais, mas desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Já tinham ouvido isso? Rui Barbosa. Rui Barbosa. Na verdade, tem gente que diz que essa frase é muito mais antiga. O Rui Barbosa só adaptou, né? Mas enfim. Tratar igual. Então, isonomia real. Tratar igualmente quem é igual, mas tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Por que tratar desigualmente os desiguais? Porque se eles são desiguais, só quando a lei os tratar diferentemente é que a situação poderá ser, como se diz, equilibrada, compensada. As diferenças poderão efetivamente desaparecer. O que significa dizer, então, hoje o seguinte, gente, prestem atenção, veja se vocês concordam comigo. Pode uma lei tratar diferentemente duas pessoas? Resposta: pode, desde que entre elas exista algum desequilíbrio, alguma diferença que justifique esse tratamento não igualitário. Agora, pode a lei tratar desigualmente duas pessoas que estejam na mesma situação? Resposta: não, sob pena de ser inconstitucional. É isso, essa é a ideia. Né? Essa é a ideia. Pois bem, eu vou dar um exemplo do direito civil, depois a gente entra no processo. Eu gosto desse exemplo porque eu acho que ele funciona bem. É um exemplo que sempre me ocorre quando eu falo do princípio da igualdade. Vocês sabem que agora a gente tem um Código Civil relativamente recente. O Código Civil tem 10 anos, é 2002. 2003 entrou em vigor. Mas antes a gente tinha um código mais antigo. No meu tempo de faculdade era aquele outro código que estava em vigor, o código de 16. Né? Naturalmente já estava há bastante tempo em vigor quando eu fiz a faculdade. O código de 16 dizia o seguinte: se duas pessoas, para uma pessoa casar com outra, naturalmente, ela precisa ter uma idade mínima, que a gente chama de idade núbil. Qual era, no código de 16, não sei se vocês vão lembrar, a idade mínima para casar? O código de 16 dizia: se for um rapazinho, 18. Mas se for uma mocinha, 16. Portanto, a lei não tratava igualmente, para fins de idade núbil, pessoas do sexo masculino, para as quais exigia 18 anos, e pessoas do sexo feminino, para as quais exigia 16 anos. Quando veio a Constituição de 88, alguns levantaram a mão para dizer: agora esse artigo deve ser considerado inconstitucional porque está tratando desigualmente as pessoas. Eu pergunto a vocês, vocês sabem o que o Supremo decidiu que é constitucional ou inconstitucional? O Supremo, na época, decidiu que tudo bem, que isso dava para ser, era constitucional, porque havia diferenças, digamos, biológicas, de maturidade entre um sexo e outro, que justificavam esse tratamento desigual. Então, a lei foi mantida, porque se entendia que havia diferenças entre os sexos que justificavam o tratamento desigual.
Só que no mesmo código, tinha o seguinte, eu falei da idade mínima para casar. Vocês acham que tem idade máxima para casar? Não. Não tem dúvida. O sujeito completou 80 anos. Aí ele começa a pensar, puxa vida, acho que agora finalmente chegou o momento. 80 anos é a idade para casar. Ele pode. 100 anos. Se não for caso de interditar, naturalmente. Ele pode casar? Pode. Não tem idade máxima para casar. Mas tem uma restrição. Qual? A partir de uma certa idade, se a pessoa se casa, ela não pode mais escolher o regime. Perfeito. E qual é essa idade? No Código de 16, código antigo, hein? Não vamos confundir. No Código antigo, o limite era o seguinte, 60 anos para o homem, para o sexo masculino. Então, até 60, até 59, o homem podia escolher o regime. Mas a mulher era só até 50. O que significava dizer que o homem até 60 estava bem. Mas se a mulher casasse com mais de 50, era golpe do baú, na certa. Então, a lei proibia. Fazia essa distinção. Vocês acham que esse dispositivo era constitucional ou inconstitucional? Este dispositivo, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional. Este feria o princípio da igualdade, da isonomia. Por que entendeu o Supremo? Porque aí não há diferenças biológicas e físicas que justifiquem que o homem possa escolher o regime até os 60 e a mulher até os 50. Então, aí o Supremo entendeu que havia ofensa. Tá? Hoje esse problema não existe mais, porque hoje em dia tanto homens quanto mulheres podem escolher o regime até os 70. Até os 70, a escolha do regime de bens é livre. Tudo bem até aqui? Bom, vamos entrar no processo civil, propriamente dito, e no que o princípio da isonomia reflete no processo civil. O que é importante vocês saberem é o seguinte, gente, o processo civil é uma área do direito que pressupõe um conflito de interesses que já foi levado à decisão do Poder Judiciário. Enquanto o conflito não está judicializado, enquanto é só uma briga, um bate-boca, uma discussão, uma divergência, não entra o processo civil. Vocês estão de acordo? O processo civil pressupõe que haja uma divergência que foi levada à decisão do Poder Judiciário. É aí que o processo civil surge no nosso campo de interesse. O que significa, então, que nós vamos ter o juiz e os litigantes, que nós vamos chamar a partir de agora de partes. Tá? Uma obviedade, mas é bom lembrar. Pois bem, diz o artigo 125 e diz a Constituição que as partes devem receber tratamento igualitário. No entanto, nós vamos ver, eu vou dar alguns exemplos para vocês a partir de agora, que há inúmeros dispositivos, inúmeros, no Código de Processo Civil, que trazem alguns, entre aspas, privilégios para algumas das partes. Nós vamos ver, por exemplo, que algumas partes têm prazo maior do que outras. Algumas das partes têm possibilidade, nem precisam recorrer porque tem reexame necessário. Algumas partes podem propor ação no seu próprio endereço. Enfim, nós vamos perceber que há uma série de dispositivos no Código de Processo Civil que desigualam as partes. O que eu quero perguntar para vocês ao examinar esses dispositivos? Será que eles ferem o princípio da isonomia? Porque se nós entendemos que sim, nós vamos ter que concluir que esses dispositivos são inconstitucionais e, portanto, têm que ser banidos do sistema. Se não, eles podem ser aplicados. O professor pode começar dando um exemplo? Sim. Eu acho que um artigo muito importante que vocês têm que conhecer, que eu sempre gosto de já dar na primeira aula, porque é um artigo que a gente vai usar ao longo de todo o curso, é o 188 do Código de Processo. Artigo 188. Olha, gente, esse é um artigo importante já, viu? Esse, podem anotar aí que nós vamos usar ao longo de todo o curso. O que ele diz? Ele diz assim, que o Ministério Público e a Fazenda Pública, quando forem partes, MP e Fazenda,
terão mais prazo do que outros litigantes quaisquer para contestar e recorrer. Já escrevo. MP e Fazenda, vou por aqui. Fazenda Pública e Ministério Público terão mais prazo para contestar e recorrer. Será que vocês se lembram qual é este privilégio de prazo que MP e Fazenda têm? E eles têm prazo em quádruplo para contestar, exatamente, e em dobro para recorrer. Primeira observação importante. Vejam, portanto, que esses dois entes não têm privilégio em relação a todo e qualquer prazo. Primeira observação. Mas apenas para contestar e recorrer. O que não é pouco, uma vez que todo bom advogado sabe que se tem dois prazos do processo que são os mais importantes e que não pode perder, são justamente para contestar, porque se não contesta o réu é revel, e para recorrer, porque se não recorre a decisão se torna definitiva. Tá? Então, respondam rapidamente. Qual é o prazo que a Fazenda Pública tem para contestar uma ação de procedimento ordinário? Qualquer coisa, ao contador. Não, se o procedimento é ordinário, o prazo normal é 15 dias. Se a Fazenda tem prazo em quádruplo, 15 vezes 4, 60. Qual é o prazo que o Ministério Público tem para opor embargos de declaração? Lembrando que embargo de declaração tem natureza de recurso. E o prazo normal é de 5 dias. Portanto, se o prazo normal é de 5 dias e ele é recurso, o MP e Fazenda tem prazo em dobro, 10 dias. Tá? E assim por diante, com todos os demais recursos, etc. Tá. Bom, parece um artigo fácil, tal, mas deixa eu só, já que nós estamos falando dele agora, deixa eu só dar uma aprofundada com vocês no exame desse dispositivo. Primeiro, ele fala em fazenda pública. Essa é uma expressão que nós vamos encontrar com frequência no Código de Processo Civil. Então já é preciso que logo nessa primeira aula a gente apresente uma definição. O que a lei quer dizer com... Quem é fazenda pública? Né? Fazenda pública abrange quem? Porque fazenda pública é uma expressão meio genérica. Quem é que está contido nessa expressão? Gente, gravem uma coisa e não esqueçam nunca mais na vida de vocês. Quando o nosso Código de Processo fala fazenda pública, vocês podem substituir a expressão fazenda pública por pessoa jurídica de direito público. Fazenda pública corresponde às pessoas jurídicas de direito público. Não sei se isso facilitou, mas vamos lembrar, quais são as pessoas jurídicas de direito público? Bom, União, ninguém vai discutir. Estados, municípios, Distrito Federal. São as quatro, digamos, as quatro... Que mais? União, Estados, municípios, Distrito Federal. Que mais? Sim, senhor. Autarquias também são de direito público. Autarquias, 5. E fundações públicas, 6. Tá? Fundações públicas. Então, repito, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas. Todos esses entes, esses 6, têm o privilégio do prazo que eu escrevi na lousa. Agora, gente, a pegadinha mais velha de concurso. Empresas públicas, apesar do nome, são pessoas jurídicas de direito privado. Empresas públicas e sociedades de economia mista são de direito privado. Portanto, não tem o benefício do artigo 188. Não tem. O prazo para elas é simples, normal, comum, sem privilégio.
tanto para empresas públicas quanto para sociedades de economia mista. Tá? Então agora já sabemos o que a expressão fazenda pública engloba e abrange. Maravilha. Tá? Por outro lado, a lei também fala em Ministério Público. Vocês vão falar, bom, professor, Ministério Público é Ministério Público, não tem o que discutir. Pode ser Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados, mas é Ministério Público federal, né, ou estadual, tem o benefício do prazo. Mas aqui tem uma perguntinha famosa de concurso que muita gente erra. Qual é? É que o Ministério Público, gente, vocês sabem melhor do que eu, pode participar de um processo em duas qualidades diferentes. Ele pode atuar como parte, propondo, por exemplo, uma ação, um mandado de segurança, uma ação civil pública, uma ação, enfim, qualquer. Mas ele pode figurar não como parte, mas como fiscal da lei, o chamado custos legis, fiscal da lei. Ok? A pergunta é, ele terá o privilégio de prazo do artigo 188 apenas quando for parte, ou ele terá esse privilégio sempre, qualquer que seja a condição em que intervenha? Entenderam a pergunta? Ou seja, imaginem que seja uma ação, gente, de divórcio. O MP não é parte. O MP é fiscal da lei. Ele vai ter o privilégio de prazo? Por exemplo, ele vai ter prazo em dobro para recorrer? Agora estou em dúvida. Bom, para quem vai prestar Ministério Público, não preciso nem dizer da importância de saber isso. Ouçam bem. Está pacificado há muito tempo no Supremo e no STJ que o Ministério Público tem o privilégio de prazo qualquer que seja a qualidade em que intervenha. Qualquer que seja, seja como parte, seja como fiscal, ele tem o privilégio do artigo 188. Portanto, mesmo quando fiscal. Tá? Agora, sabe por que muita gente erra? Porque se vocês forem dar uma olhadinha na redação do artigo 188, do jeito que ele está redigido, a forma de redação dá a impressão de que é só quando ele é parte que ele tem prazo maior. Mas não é. O Supremo deu a esse artigo 188 uma interpretação, como se diz, mais extensiva, mais ampliativa, dizendo que o MP sempre tem prazo maior. Então não se atenham muito à redação formal do artigo 188. Tá? MP tem prazo em quádruplo, em dobro, para contestar e para recorrer, seja qual for a condição em que ele participe. Não esqueçam disso. Tudo bem até aqui, gente? Além disso, só para a gente terminar esse artigo, a lei fala que o MP tem prazo, e a Fazenda tem prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Perfeito, a lei é clara, quádruplo para contestar. Todo mundo sabe que é contestar, é oferecer contestação, e em dobro para recorrer. Só que agora eu fiquei com uma dúvida que certamente vocês vão resolver para mim. Se a Fazenda e MP tem prazo em quádruplo para contestar, que prazo eles teriam, senhores processualistas, se além de contestar, eles quisessem, por exemplo, oferecer reconvenção? Reconvir. Não sei se vocês se lembram, mas contestação e reconvenção são coisas diferentes. Contestar é se defender. E fim de papo. Reconvir não é mais se defender, é, digamos, contra-atacar, é se valer de uma ação dentro do mesmo processo, o réu se valer de uma ação dentro do mesmo processo, para contra-atacar o autor. Tem que ser feito, inclusive, em peças diferentes. Pois bem, eu pergunto, qual é o prazo que MP e Fazenda terão para reconvenção? Olha a pegadinha aqui, mas vocês vão entender facilmente. Olhem para cá. É verdade que o artigo 188 se referiu estritamente à contestação. O que poderia nos levar a pensar que o prazo, então, para reconvir seria simples. Acontece, gente, que no Código de Processo Civil, nos artigos 300 e 301, que tratam da reconvenção,
Está dito que a reconvenção tem que ser oferecida simultaneamente com a contestação. Simultaneamente. Em peças diferentes. Não vamos confundir. 2 peças. Mas que têm que ser protocoladas simultaneamente. São prazos, portanto, atrelados ao da contestação. O que significa dizer que se a gente estende o de contestação, quadruplica o de contestação, automaticamente nós teremos que também quadruplicar o de reconvenção. Então, vê se vocês entendem. Conquanto o dispositivo de lei se refira ao prazo de contestação, ele acaba repercutindo também sobre o da reconvenção, uma vez que são prazos interrelacionados. É isso, essa é a ideia. Então, prazo em quádruplo também para reconvenção. Ok? Outra coisa. Vou falar uma coisa que nós não aprendemos ainda, vamos aprender um pouco mais para frente, mas acho que vocês já sabem. Quando a gente propõe ação no lugar errado, há um problema de incompetência, que pode ser de 2 intensidades. Existe a incompetência absoluta, que é mais grave e que pode até mesmo ser declarada de ofício pelo juiz. Mas existe uma forma de incompetência menos grave, que é a incompetência relativa e que só pode ser alegada pelo réu. E alegada pelo réu por meio de um mecanismo que se chama exceção de incompetência. Não se preocupem, porque tudo isso nós vamos estudar, o que é, como funciona, como se apresenta. Mas saibam que quando há incompetência relativa, cabe ao réu alegá-la por via de exceção de incompetência, que é uma pecinha, em separado, que é autuada em apenso. A pergunta é, se o MP e a Fazenda têm prazo em quádruplo para contestar, que prazo eles teriam para opor exceção de incompetência? Diz o Código de Processo Civil que a exceção de incompetência deve ser apresentada no prazo da contestação. Ora, se o prazo de contestação quadruplica, automaticamente tem que quadruplicar também o da exceção de incompetência. E por fim, quando o autor, vocês sabem que o autor na petição inicial tem que dar um valor à causa. Qual é o valor da causa? A lei lá diz, em regra, quanto que deve ser o valor da causa, como é que se calcula, etc. Cabe ao autor atribuir esse valor. Se o valor estiver errado, cabe ao réu questioná-lo, digamos, por meio de um incidente que se chama impugnação ao valor da causa. Qual é o prazo da impugnação ao valor da causa, vocês lembram? Prazo da contestação. Portanto, se quadruplica o prazo da contestação, também há de quadruplicar o da impugnação ao valor da causa. Impugnação ao valor da causa. Então, é curioso, né? Porque assim, o código mexeu num prazinho, que é o da contestação. Mas ao mexer nesse prazinho, ele arrastou junto 3 outros prazos, da reconvenção, das exceções de incompetência e da impugnação ao valor da causa. Teria sido mais preciso se o código dissesse que o prazo é em quádruplo para responder à ação, né? Mas tudo bem. Tá? Então vejam que essa quadruplicação acaba tendo uma extensão maior do que a gente poderia imaginar pela simples leitura do artigo 188. Então, está tudo bem até aqui? Além disso, esses 2 entes têm prazo em dobro para recorrer. Só falar um pouquinho disso, daí a gente termina esse artigo. Então vamos imaginar, depois a gente volta. Vamos imaginar que a Fazenda Pública promova uma ação contra X.
Tá? Ela é autora, a Fazenda Pública é autora de uma ação contra X. Tá? Pois muito bem, se esta demanda é julgada improcedente, quem é que tem interesse de apelar? Se ela foi julgada improcedente, o autor perdeu a ação. Então é ele que tem a fazenda que vai apelar. Em que prazo? Dobro. Tá? Agora, se ela for julgada, aqui agora, procedente, quem é que vai apelar? O X. Em que prazo? Simples. 15 dias. Até aqui tudo bem? Então, X apela, o prazo dele é simples porque ele é X. Ele não é nem fazenda, nem MP, prazo simples. Acontece que, recebida essa apelação, apresentada por X, naturalmente o juiz vai intimar a Fazenda Pública para oferecer as suas contra-razões. A pergunta é, qual é o prazo que a Fazenda Pública e o Ministério Público terão, não para apelar, mas para oferecer contra-razões? Será que é em dobro também, ou será que aí é simples? Entenderam a pergunta? Gente, também não tem mais nenhuma controvérsia sobre isso, vocês não podem errar. Tá? Esses entes, MP e Fazenda, têm prazo em dobro para recorrer. Recorrer quer dizer interpor o recurso. Eles vão ter prazo em dobro, sim, quando eles, Fazenda e MP, é que interpuserem o recurso. Se quem interpuser o recurso for o adversário, e a Fazenda ou MP for apenas apresentar contra-razões, aí o prazo é simples. Para contra-razões é simples. Ou seja, eles só têm prazo em dobro quando eles forem os recorrentes. Quando eles forem recorridos, prazo simples. Para contra-razões, o prazo é simples. Tá? Isso vai gerar um problema, não sei se essa questão vai surgir na cabeça de alguém, mas só para... Isso vai gerar um problema com o recurso adesivo, mas eu vou deixar para estudar isso com vocês na frente de recursos e um pouco mais adiante, porque agora seria um pouco prematuro falar de recurso adesivo, mas saibam que nós vamos tratar do problema do recurso adesivo, sim, na nossa frente de recursos. Tá? Por hora, saibam apenas que o prazo é em dobro para recorrer e simples para contra-razoar. Entenderam o artigo 188? Agora, depois de tudo que eu falei, nós temos que concluir que esse artigo traz um privilégio que não é pequeno para esses dois entes, MP e Fazenda, em detrimento dos outros litigantes que têm prazo comum. A pergunta é, esse artigo, ao trazer esse privilégio, fere o princípio da isonomia? Porque se vocês me disserem que sim, o artigo 188 será inconstitucional, vocês podem esquecer. Agora, para vocês dizerem para mim que esse artigo é constitucional, então vocês vão ter que me dizer que MP e Fazenda têm uma situação diferenciada que justifique esse privilégio. Qual é a situação diferenciada que esses dois entes têm em relação aos demais litigantes, que justifica que eles tenham um prazo maior para esses dois atos que são os mais importantes do processo? A resposta é, sabem qual é a diferença? É que um litigante normal atua em 1, 2 processos, 3, se for muito briguento, 5. Mas MP e Fazenda atuam em quantos processos? Milhares, centenas, milhares, etc. Então, como eles atuam? Como a ideia é que são entes que atuam numa quantidade de processos maior do que o normal, justifica-se que eles tenham um prazo maior para contestar e recorrer. Esta é a ideia. Portanto, encontramos uma justificativa razoável que esclarece o porquê do tratamento desigual, o que nos permite, então, considerar que esse artigo não fere o princípio da isonomia real. Tá?
Ora, uma vez que nós tratamos do artigo 188, gente, eu não posso perder a oportunidade com vocês de examinar o outro artigo que trata de prazo, e que é até mais complicado que esse, que é o artigo 191 do Código de Processo. Enquanto o 188 era importante para o MP e para a Fazenda, esse 191 é importante para o advogado. Vamos ver se vocês lembram de qual é esse artigo 191. Ele diz assim, famoso artigo, vocês vão ver que interessante que ele é. Ele diz assim, quando num processo houver litisconsórcio, não estudamos litisconsórcio não, mas só para lembrar, litisconsórcio é a pluralidade de litigantes, tanto no polo ativo, que pode acontecer no polo ativo, ou no polo passivo, ou até em ambos. Tá? Então, ou mais de um autor, ou mais de um réu, ou enfim. Isso é litisconsórcio. Havendo no processo um litisconsórcio. Então, esse é o primeiro requisito, litisconsórcio. E, tendo os litisconsortes, esse é o ponto fundamental, diferentes advogados, diferentes procuradores, advogados, todos os prazos legais deste processo serão em dobro. Todos os prazos legais para os litisconsortes que tenham advogados diferentes serão contados em dobro. Tudo bem? Então, vamos nos aprofundar um pouquinho e ver as dificuldades que esse artigo pode gerar. Primeiro, esse litisconsórcio, vamos começar assim. Nós acabamos de estudar o artigo 188. O artigo 188, gente, só beneficia a MP e Fazenda em relação àqueles prazos que são para contestar e recorrer. Este artigo aqui, o 191, que pressupõe litisconsortes com advogados em dobro, com advogados diferentes, litisconsortes, aplica-se, manda que dobrem todos os prazos do processo. Então, não só para contestar e para recorrer, mas para oferecer réplica, para rolar testemunha, para recorrer, para contrarrazoar, até tudo em dobro, em proveito dos litisconsortes que tenham advogados diferentes. Tá? Agora, vamos levantar algumas questões aqui interessantes. Por exemplo, se A e B promovem ambos uma ação contra C, A e B, então veja, nós temos dois autores e um réu. Se eles tiverem advogados diferentes, qual é o prazo que eles terão, por exemplo, para recorrer ou para contrarrazoar? Em dobro sempre. Tá? Por quê? Porque tem um litisconsórcio com advogados diferentes. A mesma coisa no polo passivo. Se A promove ação contra B e C e D, e cada um tem um advogado, o prazo dobra. Tá? A gente, pelo amor de Deus, se nós tivermos aqui 3 réus com advogados diferentes, o prazo para eles no processo será em dobro, não é em triplo, hein, gente? Seja qual for o número de litisconsortes com advogados diferentes, o prazo apenas dobra. Ele não vai triplicar se houver 3 advogados, quadruplicar se houver 4, quintuplicar se houver 5. Não. Seja qual for o número, podem ser 1000 litisconsortes com advogados diferentes. Os prazos serão em dobro. Tá? Tudo bem? Outra observação importante, ou algumas questões que eu acho interessantes aqui da gente examinar. Uma questão que foi bastante controvertida, hoje não é mais, é a seguinte. Imaginem que A promova uma ação contra B, C e D. B contrate o advogado X, o Y e o Z. 3 advogados. É possível um mesmo litigante ter mais de um advogado? Quantos ele quiser. Tá? C, por sua vez, contrata o advogado TZW.
Não, WZT. Tá? E esse aqui, contrate o advogado ZUB. Esses litigantes terão prazo simples ou em dobro? Nossa, professor, que confusão, hein? Então, pensem um pouquinho, olhem para a lousa. Prazo simples ou em dobro? Qual que é a pegadinha aqui? Cada um desses litisconsortes tem advogados diferentes, diversos advogados diferentes. Mas se vocês olharem bem, com atenção, com cuidado, vocês vão ver que tem uma criatura que advoga para todos. Quem é? Onde está o Wally? Reparem que Z está aqui, Z está aqui e Z está aqui. Se há um advogado, ainda que eles tenham diversos advogados diferentes, se houver um advogado que seja comum a todos, que é exatamente o que acontece, que Z é comum a todos, aí o prazo é simples. Mas é preciso, para isso, que haja um advogado comum para todos. Então, só para ver se vocês entenderam, então. Se nós tirarmos o Z daqui, qual é o prazo que esses litisconsortes terão? Aí todos passam a ter prazo em dobro. Por quê? Porque se vocês olharem, agora não tem mais nenhum advogado que seja comum a todos. Tá? Aí o prazo é em dobro. Tá? Então basta que haja um advogado comum para todos, o prazo fica simples. Mas se não houver um que atue para todos, o prazo é em dobro. Tudo bem? Outra questão comuníssima, que vocês como juízes, aqueles que forem ser juízes, vão encontrar com alguma frequência na prática, é a seguinte. É muito comum vocês se depararem com a seguinte situação. A promove uma ação contra B e contra C. Ok? 2 réus. Esses réus vão procurar os 2 réus vão procurar o mesmo escritório de advocacia. Escritório esse que tem 2 advogados, sei lá, é o escritório Almeida e Carvalho, 2 advogados, o Almeida e o Carvalho, tá? É um nome fictício, naturalmente. Almeida e Carvalho, advogados associados. Quando eles chegam lá no escritório, os advogados pensam o seguinte: se cada um desses réus passar procuração para ambos os advogados, o nosso prazo será simples. Mas vamos fazer o seguinte, temos uma ideia. Eles combinam que B vai passar uma procuração específica e exclusiva para Almeida. Tá? Então não é uma procuração para o escritório, nem para o grupo de advogados, mas é uma procuração específica para Almeida. Ao passo que C, por sua vez, vai passar uma procuração específica e exclusiva, adivinhem para quem? Carvalho. São 2 advogados do mesmo escritório. Mas, repito, a procuração não é passada para o escritório, mas especificamente para cada um. Qual é o prazo? Às vezes a gente sente uma certa indignação com essa situação, pensando o seguinte, pô, mas isso é uma manobra, como se diz, isso é um artifício, isso é uma estratégia para obter a dobra de prazo. No entanto, é pacífico. Se a procuração é específica e se os advogados são diferentes, o prazo é em dobro. Não tem jeito. Nem sei se do ponto de vista ético e como é que funciona isso, não vou entrar, mas processualmente falando, para o juiz, prazo é em dobro.
E o que às vezes dá mais raiva, as duas contestações, a apresentada pelo Almeida e a apresentada pelo Carvalho, costumam ter uma enorme semelhança. No entanto, não tem jeito. O prazo é em dobro, porque a procuração era específica. Tá? São as técnicas, né, de ganhar tempo. Bom, agora eu vou examinar com vocês 2 ou 3 questões que são verdadeiramente importantes. Não que essas outras não sejam, mas vou examinar 2 pontos que eu acho que são fundamentais, tanto para a carreira de vocês como juízes, quanto para a carreira de vocês como advogados. Gente, primeiro, vamos pensar no seguinte, se imaginem juízes. E imaginem que vocês recebam uma petição inicial de A, que há promovendo uma ação contra 2 réus. Tá? É petição inicial ainda. Vocês vão ler a petição inicial, com bons juízes que serão, verificando que ela está em termos, vocês vão dar o cite-se, que no caso citem-se, porque são 2 réus, citem-se. Tá? E o oficial de justiça vai citar e vai vir com uma certidão dizendo, certifico que citei os 2 réus. Gente, às vezes acontece, vocês vão ver, que o cartório onde vocês estarão atuando, por um descuido, por uma distração, o cartório faz o seguinte, ele vai esperar 15 dias a vinda da contestação. No 16º dia, ou 17º, não vindo a contestação, o cartório vai mandar para vocês dizendo, não foi apresentada a contestação. Gente, agora prestem atenção, principalmente quando vocês forem juízes substitutos. Se esse processo tem 2 réus, nós não sabemos se eles vão contratar o mesmo advogado ou se eles vão contratar advogados diferentes. Mas nós temos que convir que existe uma grande possibilidade, ou pelo menos uma possibilidade de que eles contratem advogados diferentes. Se existe a possibilidade de que eles contratem advogados diferentes, quantos dias vocês teriam que ter esperado a vinda da contestação? 15? Naturalmente não. Se existe a possibilidade de que os advogados sejam diferentes, o prazo a se esperar é de 30 dias. Só depois de 30 dias é que, não sendo apresentada a contestação, vocês poderão aplicar a esses réus os efeitos da revelia. Tá? Então, senhores futuros juízes, quando houver 2 ou mais réus, o prazo a se esperar não é simples para oferta de contestação, mas sim em dobro, porque existe a possibilidade de contratação de advogados diferentes. Ok? Agora vou levantar uma pergunta mais complicada do que essa, que é a seguinte, e mais interessante ao mesmo tempo, e que é muito útil agora para os advogados. Imagine mais uma vez que A propõe a ação contra B e contra C. Agora prestem muita atenção, que é interessante. A contra B e C. B contrata o advogado X. Liga para o advogado X e contrata. E o advogado X faz o seguinte raciocínio. Eu fui contratado por B. Mas não fui contratado por C. Significa, então, que C deve ter contratado outro advogado. E se ele contrata outro advogado, o nosso prazo é em dobro. Em vez de oferecer a contestação em 15, eu vou oferecer a contestação em 30 dias. Eu perguntei se o advogado fez um raciocínio correto ou perigoso. Perigoso, porque ele partiu da seguinte premissa. Eu fui contratado por B. Como não fui contratado por C, C deve ter contratado um advogado diferente. Mas há sempre o risco de que C não contrate advogado nenhum. E se C não contratar advogado nenhum, não vai haver litisconsórcio com advogados diferentes, porque aqui só tem um advogado que é X. Vocês percebem isso? Então seria muito temerário o advogado de um dos litigantes pressupor que o outro litigante vai contratar um advogado diferente. Ah, professor, por que X não telefona para C? Tá, gente, porque não é ético, sei lá, vai ligar para o outro para perguntar, enfim. Né? Por conta disso, agora eu tenho que contar uma relativa novidade para vocês. Muita atenção, vejam que coisa mais interessante, como a jurisprudência evolui.
De uns anos para cá, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, começou a fazer o seguinte raciocínio. STJ. O STJ parte da seguinte premissa. Quando tem litisconsortes com advogados diferentes, o prazo é em dobro. O que o STJ pensou foi o seguinte. Quando o juiz dá o cite e os réus são citados, nós estamos na fase inicial do processo. E enquanto está correndo o prazo de contestação, porque os réus acabaram de ser citados, não dá ainda para saber se os réus contratarão advogados diferentes, se eles contratarão o mesmo advogado, ou se um vai contratar e o outro não. Só no final do prazo é que a gente vai saber o que é que eles decidiram. Então, o que o STJ está dizendo é que, nesse momento inicial, este réu, rigorosamente, esse primeiro réu B aqui, não tem como saber o que o outro réu vai fazer. Ok? Por conta disso, e em homenagem ao princípio da ampla defesa, o STJ tem dito o seguinte. Citados os réus, citados os dois réus, o prazo para eles oferecerem contestação será em dobro, mesmo que ao final este acabe permanecendo revel. Mesmo que este fique revel e não contrate advogado, o prazo para este aqui contestar é em dobro. Por que em dobro? Porque neste momento, B não tinha como saber que C optaria por permanecer revel. Por quê? Porque o processo está no começo ainda. Nós não sabemos o que o outro litigante vai fazer, se vai ou não contratar advogado, se vai ou não se defender. Ou, traduzindo em miúdos, o prazo de contestação, o de contestação dobra, ainda que o corréu tenha permanecido, acabe permanecendo revel. Só que aqui que eu queria que vocês não errassem. Passado o prazo de contestação, e tendo-se constatado que este contratou advogado e este não, os demais prazos de B serão como? Simples. Dali para diante, os demais prazos serão simples. Porque agora ele já sabe que o seu companheiro permaneceu revel e não contratou advogado nenhum. Então é só o prazo de contestação que dobra. Os demais permanecem simples, caso o corréu tenha permanecido revel. Deu para acompanhar o raciocínio? O que vocês acham desse entendimento do STJ? Parece bastante razoável, né? Porque como é que eu vou adivinhar se o outro vai contratar advogado, vai ficar revel, não vai? Então, assim, na dúvida, é em dobro para contestar sempre, havendo litisconsórcio. Tá? Agora, verificada a revelia de um, o outro, daí para diante, terá os demais prazos simples. Tá? Já encerrando esse artigo, mais uma questão que eu gostaria de levantar para vocês é a seguinte. Essa também bastante formulada em concursos. Imaginem que A promova uma ação em face de B e da Fazenda Pública. De B e da Fazenda. Então, não sei se vocês estão percebendo o que esse exemplo vai trazer. Nós temos, ao mesmo tempo, um litisconsórcio. Naturalmente, os advogados vão ser diferentes, porque a Fazenda tem o seu como chama? Os seus procuradores próprios, né? Mas, ao mesmo tempo, um dos réus é a Fazenda. Bom, e daí? Primeira pergunta, vamos por partes. Citados os réus, qual é o prazo que B tem para contestar? B. Em dobro. Por que em dobro? Porque ele está em litisconsórcio e com advogados diferentes. Aplica-se o artigo 191, prazo em dobro. Qual é o prazo que a Fazenda Pública tem para contestar? Porque se ela é Fazenda Pública,
O artigo 188 diz que a Fazenda Pública tem prazo em quádruplo. Mas, ao mesmo tempo, a Fazenda Pública está em litisconsórcio com advogados diferentes. Se nós quadruplicarmos, porque ela é fazenda, e depois duplicarmos, porque ela está em litisconsórcio, nós acabaríamos tendo um prazo em óctuplo. Ou seja, 15 vezes 8, né? Bastante, um prazo longo, 120, enfim. Aí, só que a pergunta é, se na hora de calcular um determinado prazo para um determinado litigante, estiverem presentes concomitantemente as hipóteses do 188, por se tratar de fazenda ou MP, e as hipóteses do 191, por haver litisconsórcio, esses dois artigos devem ser aplicados cumulativamente ou não? E o entendimento absolutamente pacificado é que esses dois artigos não se aplicam cumulativamente ao mesmo prazo, devendo prevalecer o mais benéfico. No caso da fazenda, o mais benéfico é o quádruplo, então esse prazo só vai quadruplicar. Tá? E antes que alguém pergunte, sim, é perfeitamente possível que um dos réus tenha prazo em dobro e o outro réu tenha prazo em quádruplo. Que é o que vai acontecer aqui. B vai ter 30 dias, a fazenda 60. Tudo bem? Então, assim, só para formular essa ideia de uma forma, tentar formulá-la de uma maneira mais clara. Gente, a regra é a seguinte, olhem para cá. Toda vez que vocês forem calcular um prazo no processo, em relação a um determinado litigante, vocês têm que verificar o seguinte, está presente aqui o artigo 188? Vamos dizer que sim. Daí vocês vão se perguntar, está presente aqui também o artigo 191? Vamos dizer que sim. Se os dois estiverem presentes, vocês não vão aplicá-los cumulativamente, mas vão aplicar apenas o mais benéfico. Tá? Agora, vamos ver se vocês entenderam. Vou fazer uma pergunta mais complicada. Estão com cara que entenderam, mas vamos ver. Vamos imaginar que esta ação seja julgada improcedente. Improcedente. Portanto, o autor perdeu. Bom, se ele perdeu, ele pode, se ele quiser, oferecer uma apelação. Em que prazo? Ele é A. Simples, porque ele é A e não está em litisconsórcio. Portanto, aqui ele vai apelar no prazo de 15 dias. E os réus vão ser intimados para oferecer contrarrazões. Primeiro, qual é o prazo que a fazenda terá para oferecer contrarrazões? Simples, em dobro, em quádruplo, em óctuplo, nenhuma das anteriores. Simples ou em dobro? Então, olha a pegadinha. Lembrem da técnica que eu ensinei. O que eu estou perguntando é qual é o prazo da fazenda pública para contrarrazões. Está, no que concerne a contrarrazões, está presente a hipótese do 188? Acabamos de estudar. Não, porque o 188 só se aplica a contestar e recorrer, não se aplica para as contra... Então, o 188 não está presente. Mas está presente o 191, a fazenda está em litisconsórcio com advogados diferentes? Então, aplica o prazo em dobro. Por que simples? Prazo em dobro. Porque, embora não se aplique o 188, aqui tem que aplicar o 191, porque é litisconsórcio. O que não se pode, gente, é aplicar os dois cumulativamente quando os dois estiverem presentes. Aqui não estão os dois presentes, só está presente o 191. Prazo em dobro. Deu para entender? É isso. E uma última questão a respeito desse artigo 191, antes que vocês se cansem dele, é a seguinte. Famosa questão. Imagine vocês que promova uma ação em face de B e C. Tá?
e que ambos contratem o mesmo advogado X. Bom, então aqui está simples. Mesmo advogado, caso simples, não tem proveito nenhum, benefício nenhum. Mas vamos imaginar, senhores advogados, que lá pelas tantas seja proferida uma sentença de improcedência. Perdão, vamos imaginar o contrário, para deixar mais interessante. Perdão. Vamos imaginar que ao final seja proferida uma sentença de procedência. O A ganha. Imaginar assim. O A venceu. Significa que B e C, se quiserem, podem apelar em que prazo? Considerando que é o mesmo advogado. Prazo simples. Agora, vamos imaginar que quando essa sentença seja publicada, X esteja viajando, em férias, na praia, o advogado. Então, o estagiário, lendo a sentença, liga para o advogado na praia e diz: doutor, más notícias. Saiu publicada a sentença daquele nosso caso contra nós, portanto, o senhor tem que vir fazer apelação 15 dias. O advogado fala: olha, o caso não é muito complicado, eu já tenho alguma coisa preparada, vamos fazer, eu vou ficar 10 dias aqui na praia, no 11º dia eu subo para São Paulo e faço o recurso. Mas chega no 11º dia e faz sol. O advogado pensa então o seguinte: não, tudo bem, eu subo no 14º dia. No 14º dia, o carro quebra, de tal maneira que ele chega em São Paulo no último dia do prazo. E aí ele pensa consigo: puxa vida, último dia do prazo, agora não vai dar tempo, vou perder o prazo. Será que não tem um jeito de eu ganhar mais prazo? Então ele lembra: nossa, aquela aula daquele professor do artigo 191, já sei o que eu vou fazer. Tem um advogado amigo meu, eu vou subestabelecer a minha procuração de C, sem reserva de poderes, para Y, advogado meu amigo, com o que formar-se-á um litisconsórcio com advogados diferentes, o prazo vai dobrar, em vez de 15 o prazo vai ser 30, eu ainda vou ter mais 15 dias de lambuja. Dá tempo até de voltar para a praia. Eu pergunto a vocês, essa manobra vai funcionar ou não? Então, esse exemplo foi só para ilustrar a situação, mas no fundo tem uma pergunta muito séria por trás, que é a seguinte: para que o prazo dobre, é preciso que haja litisconsortes com advogados diferentes. Agora, uma vez que os advogados podem ser trocados e destrocados a qualquer momento no curso do processo, a pergunta é: em que momento tem que haver advogados diferentes para que o prazo dobre? Essa é a pergunta que está por trás. Vocês vejam, né, nessa nossa primeira aula, um único artigo, quantas complicações e implicações e problemas pode gerar. O entendimento predominante nesse momento é de que o prazo só dobra se no momento em que o prazo começa a correr, no momento de início do prazo, havia já litisconsortes com advogados diferentes. Se no momento de início do prazo, no momento em que o prazo tem o início de contagem, os advogados já havia o litisconsórcio com advogados diferentes. O que quer dizer, a contrário senso, que mudanças ocorridas no curso do prazo não devem ser consideradas. Portanto, gente, quando é que começa a correr o prazo aqui? Quando a sentença foi publicada. Portanto, para que o prazo dobrasse, era preciso que esse subestabelecimento aqui tivesse ocorrido quando? Antes que a sentença tivesse sido publicada. Não adianta subestabelecer depois que o prazo já começou a correr. É preciso que seja antes do início do prazo. Tá?
Em suma, deixa eu ver se vocês entenderam. Pensem num processo como uma linha que corre no tempo. Tá? Se havia o mesmo advogado para todo mundo, mas esse advogado foi trocado e passaram a existir advogados diferentes, todos os prazos que começarem a correr dali para diante serão em dobro. Os que já tinham começado a correr antes continuarão como estavam simples. Essa é a regra. Tá? Deixa eu só falar uma última coisinha. Prometo que eu acabo esse artigo um dia. Uma coisa que às vezes gera uma certa confusão é o seguinte. Se A promove ação contra B e C, e eles têm advogados diferentes, eles têm prazo em dobro. Tá? Então vamos supor que eles queiram apelar. Qual é o prazo, tanto de B quanto de C, para apelarem? 30 dias. 30 dias. Agora, como os dois podem apelar, e como ambos têm advogados diferentes, este prazo corre em cartório. O que quer dizer isso? Os autos devem permanecer em cartório para que ambos os advogados possam consultar. A menos que os dois advogados cheguem num acordo de que o primeiro possa tirá-lo nos primeiros 15 dias e o segundo possa tirá-lo nos 15 dias subsequentes. Senão, o prazo corre em cartório, gente. O que quer dizer isso? Deixa eu ver se eu sou claro. Vou falar de uma outra maneira, vai. Se A promove ação contra B, um único réu, que tem esse advogado, se esse advogado quiser apelar, se a sentença é de total procedência, sentença de total procedência, só tem uma pessoa que pode recorrer. Se a sentença for de total procedência, só quem pode recorrer é B. Ele pode pedir para o juiz para tirar os autos de cartório, fazer carga e levar? Pode. Por quê? Porque só ele pode recorrer, ninguém mais pode, ele pode tirar os autos. Agora, se a sentença for de parcial procedência, quem que pode recorrer? Tanto A quanto B. Ambos no prazo de 15 dias. O que vai acontecer aí? Nenhum dos dois vai poder tirar os autos de cartório, porque os dois têm que ter a possibilidade de consultar. Tá? Portanto, o prazo vai correr em cartório, o que significa que nenhum deles poderá tirar os autos. Situação semelhante vai acontecer no caso que eu estava mencionando agora há pouco. Se A promove uma ação contra B e C, com advogados diferentes, e a sentença é de total procedência, esse aqui não pode recorrer, porque a sentença foi inteiramente favorável a ele. Mas tem duas pessoas que podem recorrer. Quais? Tanto B quanto C. No prazo de 30 dias, porque são advogados diferentes. Agora, eles podem retirar os autos de cartório? Resposta, em princípio não. Por que em princípio não? Porque tanto B quanto C têm direito de consultar os autos. A menos que eles façam um acordo, tragam para o juiz, peticionem para o juiz, dizendo que eles acordaram que nos primeiros 15 dias esse advogado tire e nos segundos 15 dias o outro advogado retire. Aí o juiz deixa. Mas se eles não chegarem ao acordo, o prazo vai correr os autos ficarão em cartório. Entenderam? Deu para acompanhar isso? Tá, um último artigo, gente, sobre prazo, e aí a gente termina o princípio da isonomia e passa para um outro princípio. Um último artigo que eu queria examinar com vocês é o seguinte. Vocês acham que a pessoa pobre tem prazo maior que a pessoa rica no processo? Tem algum dispositivo legal que diga o pobre? Então, claro que não. Acho que se tivesse um dispositivo dizendo o pobre tem mais prazo do que o rico, naturalmente esse seria um dispositivo inconstitucional. O que tem e que muita gente pode confundir, eu não queria que vocês confundissem, é o seguinte. É possível que no processo, uma das partes, ou ambas, enfim, não tendo condições econômicas de suportar as custas e as despesas do processo, requer ao juiz a concessão de assistência judiciária, o benefício da justiça gratuita, que vem regulada no nosso ordenamento jurídico por uma lei especial,
Não sei se vocês se lembram qual é essa lei, é uma lei que vocês como juízes promotores vão usar muito, é uma lei já relativamente antiga, que é a lei, sabem qual é? 1060 de 1950. Então, essa lei regulamenta a assistência judiciária gratuita. Pois muito bem, esta lei tem um artigo, que eu quero examinar com vocês, que é o 5º parágrafo 5º. 5º parágrafo 5º. Que diz uma coisa que é a seguinte. Ouçam bem. Esse artigo não diz que o beneficiário da justiça gratuita tem prazo em dobro. O que ela diz é: quando o beneficiário da justiça gratuita for assistido por órgão público de assistência judiciária, todos os seus prazos processuais serão em dobro. Tá? Quando o beneficiário da justiça gratuita for assistido por um órgão público de assistência judiciária, e eu pergunto a vocês, qual é hoje em dia, por excelência, o órgão público de prestação de assistência judiciária? Defensoria Pública. E onde não houver defensoria pública ainda, pode ser que tenha, se não me engano, tinha um estado ou dois da federação que não tinham defensoria pública, quem faz às vezes é a Procuradoria do Estado, a PAJ, a Procuradoria da Assistência, que também é um órgão público. Esses dois órgãos, Defensoria Pública e Procuradoria do Estado, têm todos os prazos em dobro. Então, vejam, não é bem o beneficiário da justiça gratuita que tem prazo em dobro. Quem tem prazo em dobro é o órgão público que presta serviço de assistência judiciária gratuita. Aí sim. Então, não é o pobre aqui que tem mais prazo do que o rico, é o órgão público que tem mais prazo do que os outros. Todos os prazos em dobro. Tá? Agora, o STJ tem reconhecido, não sei se vocês sabem disso, tem alguns centros acadêmicos, isto é, como se diz, entidades vinculadas a universidades, né, por exemplo, o Centro Acadêmico 11 de Agosto, aqui do Largo São Francisco, que tem convênios, etc., que lhes permitem prestar serviço de assistência judiciária gratuita. Então, a pessoa mais pobre, mais carente, vai até o Centro Acadêmico 11 de Agosto, que designa alguém dos seus quadros para prestar. O STJ tem equiparado alguns centros acadêmicos conveniados a órgãos públicos, o que lhes dá, então, prazo também em dobro, centros acadêmicos. Tá? Agora, isso é muito importante. Quando a assistência judiciária, a justiça gratuita, for prestada por um advogado comum, particular, ainda conveniado com a OAB, com a Defensoria, mas se é um advogado que não é nem defensor público, nem procurador do Estado, nem integrante de centro acadêmico, o prazo é simples, tá? Porque ele não é integrante de órgão público de justiça gratuita. Prazo simples. E aí eu pergunto a vocês, esse artigo não fere o princípio constitucional da isonomia ao atribuir a esses órgãos mais prazos do que aos litigantes comuns? Sim ou não? A resposta é: não fere, porque também é de se pressupor que estes órgãos atuem. É a mesma situação do MP e da Fazenda. Eles atuem numa quantidade, num volume de processos tal que justifique o tratamento diferenciado. Tá? Então, todos os prazos em dobro e não há nenhuma inconstitucionalidade, porque eles atuam numa quantidade maior de processos. Então, gente, tudo isso foi para exemplificar para vocês o princípio da isonomia, dizendo o seguinte: em princípio, todo mundo tem que ser tratado igual. Mas se houver diferenças entre os litigantes que justifiquem tratamento diferenciado, a lei permite que eles sejam tratados de maneira diferente. Deu para formular e compreender esse raciocínio? Tudo bem? Segundo princípio,
A gente já começa. É o princípio constitucional, é o princípio do contraditório. Contraditório. Princípio fundamental do processo civil, nem preciso dizer. E que, gente, tal como o princípio da isonomia tem uma estatura superior ao Código de Processo Civil. Onde que a gente encontra consagrado o princípio da isonomia? Estão cansados de saber. Na própria Constituição Federal, no mesmo artigo 5º. Tá? No mesmo artigo 5º da Constituição, salvo engano, inciso 70, depois vocês confiram. Mas no artigo 5º da Constituição, é que vocês encontram consagrado o princípio do contraditório. O que é mais importante para mim, a Constituição diz que ele se aplica a todos os processos judiciais, mas estende-se hoje em dia também aos processos administrativos. Vocês sabem bem, não só os processos judiciais, mas os processos administrativos devem observar o princípio do contraditório. Tá? Agora, gente, já que eu falei isso, deixa eu levantar uma pergunta para vocês. Os inquéritos policiais têm que natureza? Administrativos? Bom, então, naturalmente, se eles são procedimentos administrativos, tal como está na Constituição Federal, eles têm que observar o princípio do contraditório? Não. Por quê? A Constituição não diz que eles se estendem. É porque, na verdade, hoje é o entendimento tranquilo de que o contraditório tem que ser observado nos procedimentos administrativos, dos quais possa resultar consequências jurídicas ou aplicação de pena. Sanção administrativa, demissão, suspensão, advertência, etc. Vai ter que ter contraditório. Mas o inquérito é só uma peça informativa, quer dizer, não é para aplicar sanção nenhuma, nem traz nenhuma consequência. Ele só serve para formar o convencimento do Ministério Público, que, aliás, pode nem haver, é possível a instauração de ação penal até mesmo sem inquérito policial, se o Ministério Público já tiver, por outras maneiras, obtido elemento suficiente. Então, como é uma peça meramente informativa, de formação de convencimento, ele não entra nesse conceito aqui exigido pela Constituição de procedimento administrativo, no qual se exige contraditório. Tá? É só uma peça de informação, uma peça informativa. Tá. Agora, o que é o contraditório? Deixa eu formular um conceito para depois estudar com vocês. Existe um conceito clássico de contraditório, que todos os autores mais ou menos vão repetir, e que seria o seguinte: contraditório seria a necessidade de se dar ciência às partes, necessidade de se dar ciência aos litigantes, vamos dizer, às partes, da existência do processo, necessidade de se dar ciência às partes da existência do processo e de tudo que nele ocorre. Necessidade de se dar ciência às partes da existência do processo e de tudo o que nele ocorre, permitindo que elas se manifestem. Permitindo que elas se manifestem. Então, eu diria para vocês que o contraditório tem esses dois braços. De um lado, as partes têm que saber o que está acontecendo. Tudo o que acontece. Primeiro, que o processo existe. E depois, todos os atos que nele são praticados, todos os documentos que são juntados, etc. E segundo, tem que dar a oportunidade das partes se manifestarem, apresentarem as suas alegações, tentarem convencer o juiz. Enfim, tá? Isso eu acho que vocês entendem bem. Agora, o que talvez seja interessante falar, antes de entrar propriamente no processo civil, é o seguinte, gente. Pouca gente diz isso que eu vou dizer agora, mas eu preciso que vocês saibam. Tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos, precisa observar o contraditório. Nos judiciais,
Naturalmente, o princípio do contraditório precisa ser observado tanto nos processos de natureza civil quanto criminal, óbvio. Agora, o que eu queria que vocês percebessem é o seguinte: há uma diferença de intensidade entre o contraditório na esfera civil e o contraditório na esfera criminal, que eu já vou tentar demonstrar qual é a diferença. Onde dos dois vocês acham que o contraditório há de ser mais forte? Na esfera criminal ou na esfera civil? Criminal, naturalmente, porque ali os interesses envolvidos envolvem a liberdade, dizem respeito à liberdade humana, etc. Agora, qual é a diferença? Não sei se vocês já pararam para pensar. A diferença é assim, no cível, gente. O contraditório se contenta em que as partes tenham ciência e possam manifestar-se. O que significa dizer que o manifestar-se ou não vai ficar a critério da parte. Se ela quiser silenciar, se ela quiser não se defender, azar o dela, ela vai sofrer ela tem o ônus de se defender. Se ela não se defender, o juiz vai presumir que as alegações do seu adversário é que são verdadeiras. Mas a parte se defende se ela quiser, na esfera civil. Na criminal, eu pergunto para você, o que acontece se o réu chegar para o juiz e disser: excelência, eu sou culpado e eu não quero me defender. Aliás, eu quero ser punido, porque eu estou com remorso, eu quero ser encarcerado e quero a pena máxima. O que o juiz vai fazer? O juiz vai dizer: meu filho, você tem que ter advogado. Aqui, o direito de defesa tem que ser observado, ele não é um ônus. É mais do que isso. Você tem que se defender. Obrigatoriamente. E é tão forte essa exigência que acontece no crime uma coisa que não acontece no civil, que é o seguinte: se no crime o juiz, acompanhando, vê que o advogado contratado pelo réu é muito fraco e não o está defendendo, o juiz tem um poder no crime que ele não tem no civil. Qual é esse poder no crime? O juiz vai dizer: olha, esse réu está indefeso. Essa defesa que está sendo apresentada não está preenchendo as exigências do contraditório. Portanto, esse advogado tem que ser substituído. Dou ao réu um prazo para substituí-lo, se não substituir, eu mesmo nomeio outro. Constituo um advogado ativo. No cível, isso jamais ocorreria. No cível, por mais que o advogado não seja adequado, o juiz pode lamentar, mas não pode trocar o advogado. Eu me lembro sempre, isso eu gosto de contar, porque eu acho que ilustra bem a diferença de força entre o crime e o cível. Assim, logo que eu tinha entrado na magistratura, isso em 91, 92, eu fui designado para uma pequena cidade do interior. Nem vou dizer qual é, mas eu fui designado para uma cidade do interior, pequena. Eu era o único juiz. E eu cheguei lá, e logo que eu cheguei, várias pessoas vieram falar comigo, dizendo: olha, excelência, semana que vem tem um júri aqui da cidade muito aguardado, porque é uma pessoa importante da cidade que foi assassinada, e esse júri está mobilizando aqui a cidade, etc. Então, só para avisar o senhor. Bom, eu ali, 2 meses, 3 meses de carreira, fui lá pegar os autos do processo do júri para ler, para eu saber do que se tratava. Li, me preparei e me apresentei lá no dia. Cheguei, apesar de ser uma cidade pequena, tinha um salão de júri relativamente grande. Cheguei, o plenário do júri repleto. Soube até que teve distribuição de senha, pipoqueiro na porta, enfim, uma confusão. Bom, e aí o júri começou. Eu interroguei o réu, naquela época a gente interrogava primeiro, agora parece que mudou. Enfim, interroguei o réu e dei a palavra para o promotor, que pediu a condenação, falou muito bem, pediu a condenação do réu, e em seguida dei a palavra para o advogado, que era um advogado muito conhecido da cidade. E o advogado fez a saudação: temos um novo juiz, muito bem-vindo, senhores jurados. Aí ele começou dizendo o seguinte: olha, meu cliente, senhores jurados, não pode ser condenado, porque o meu cliente matou, é verdade, isso ele não temos como negar. Ele matou, mas ele matou em estado de embriaguez.
Portanto, ele não sabia o que estava fazendo, ele estava sem consciência, porque tinha bebido muito, portanto, ele não pode ser condenado. Bom, naquela época, o direito penal ainda estava fresco na minha cabeça, e eu me lembrava dos meus estudos que a embriaguez não só não é excludente, como a embriaguez é uma agravante. O que significava dizer que nós estávamos diante de um fato inédito na história. Nós estávamos um advogado de defesa no plenário do júri sustentando uma agravante. Aí eu pensei comigo, não é possível, só comigo isso poderia acontecer. E eu pensei, se ele der mais um passo nessa direção, eu vou ter que publicamente, no meu primeiro júri, nessa cidade, e na frente de todo mundo, declarar o réu indefeso, destituir publicamente o advogado, e com isso adiar o júri, porque não dá para nomear outro ali na hora no plenário. Aí, felizmente, eu tive o expediente de derrubar os autos do processo, caí assim, doutor, um minutinho aqui. Doutor, eu não entendi bem qual é a sua tese de defesa. Excelência, embriaguez, ele não sabia o que ele está fazendo. Doutor, olha aqui no Código Penal, embriaguez é uma agravante. Não me diga uma coisa dessas, excelência. Doutor, Código Penal, não sou eu que estou dizendo. Ele tinha confundido na cabeça dele com uma coisa que tem nos livros, que é a chamada embriaguez fortuita, que só tem em livro. É a história do sujeito que vai passear numa fábrica de vinhos, escorrega sem querer, cai dentro de um barril e sai embriagado sem culpa nenhuma e aí mata. Bom, mas não era o caso, ali era uma embriaguez pré-ordenada para ganhar coragem para matar. Aí, infelizmente, o advogado era muito, como se diz, muito experiente, e aí se virou dizendo que mesmo embriagado, o réu teve condições de reagir e matar a vítima em legítima defesa. E aí seguiu pela tese da legítima defesa, e o júri foi salvo. Gente, só para concluir, na esfera civil, onde eu trabalho há muitos anos, a gente vê defesas, às vezes, ou alegações tão, como chamar isso, estapafúrdias, tão quanto essa. Só que na esfera civil, a gente tem que deixar como está. Azar do advogado. Até porque o litigante tinha até mesmo o direito de nem sequer se defender. Vocês compreendem isso? Agora, tem um ponto aqui que é preciso que vocês saibam diferenciar sem confundir. Tá, então já vimos, tem uma diferença entre a esfera criminal, em que tem que apresentar defesa, da esfera civil, em que a defesa é só um ônus, não é uma obrigação, não é um dever. Tá? Pois bem, aqui ainda cabe perguntar, acontece, gente, que dentro da esfera civil, que é o que nos interessa, a gente encontra dois tipos de processo. Na área civil, existem os processos que são de ordem pública ou envolvem matéria de ordem pública, por exemplo, um processo envolvendo direito de família, uma investigação de paternidade, coisas desse tipo, e processos que envolvem matéria exclusivamente privada, indenização, patrimônio, contratos, etc. A pergunta que eu faço para vocês é, a diferença do ponto de vista de contraditório entre esses dois tipos de processo? Vamos pegar uma investigação de paternidade. Envolve matéria de ordem pública, que é o estado de paternidade e de filiação. Se o réu não quiser se defender, o juiz é obrigado a fazer com que ele se defenda? Gente, então agora, já que a gente está se aproximando do final da aula, prestem bem atenção, é um momento importante. Não importa se o processo versa matéria de ordem pública ou matéria de ordem privada. Na esfera civil, a parte se defende se ela quiser. O réu contesta se ele quiser. Numa investigação de paternidade, se o réu não quiser contestar, azar dele. Não é como na esfera penal. É sempre, o direito de defesa é só um ônus, não é um dever na esfera civil. Seja o processo de ordem pública, seja de ordem privada. Mas há uma diferença. Qual é? É que se o processo é de ordem privada, não envolve matéria de ordem pública, e o réu opta por não apresentar defesa,
o juiz vai presumir verdadeiros todos os fatos alegados na petição inicial. O réu se defende se ele quiser, mas se ele não se defender e a matéria não for de ordem pública, o juiz presume verdadeiros todos os fatos alegados na petição inicial. O que significa dizer que o autor não vai mais precisar provar o que ele está alegando, porque o réu não impugnou os fatos. E o processo não é de ordem pública. Já se ele é de ordem pública, ou envolve matéria de ordem pública, também o réu se defende se ele quiser ou não. Mas em se tratando de ordem pública, a falta de defesa não implica na presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Essa é a diferença. Então, vamos ver, são 3 níveis. No nível criminal, o réu tem que se defender. Se ele disser que não quer, o juiz nomeia um defensor para ele. Na esfera civil, sempre o réu se defende se ele quiser. Com a seguinte diferença: se a matéria é de ordem pública, a falta de defesa não implica na presunção de veracidade. Se é de ordem privada, sim. Então, por exemplo, acidente de trânsito bobo, amassou o carro. O autor vai descrever o acidente, dizer como foi. Se o réu não contestar, o juiz aceita a versão do autor e julga, e condena o réu. Agora, investigação de paternidade. O autor diz que é filho do réu. O réu não se defende, mesmo assim, a recomendação é que o juiz mande fazer um exame de genético, como chama, de DNA, para comprovar a paternidade, já que é matéria de ordem pública. Tá? Eu interrompo aqui, porque já me avisam do final do nosso horário. Na próxima aula a gente continua examinando os princípios e já quase conclui, para daí a gente seguir adiante, tá bom? Então, até a próxima.